Sejam bem-vindos a este tutorial para aplicação das normas acadêmicas do Instituto Teológico Franciscano, ITF. A primeira configuração a se fazer é a das margens do arquivo. Você deve ir em Layout e depois Margens. Clicando neste botão, você deve ir em Margens Personalizadas. Na caixa de diálogo que aparece, você deve colocar 3 centímetros para as margens superior e esquerda e 2 centímetros para as margens inferior e direita. A capa é composta da logo, nome do aluno, tema do trabalho, local e ano. Para inserir a imagem da logo, você deve ir em Inserir. Depois, em Imagens. Na caixa de diálogo que aparece, você seleciona o arquivo da logo do ITF. Em seguida, clique com o botão direito na logo. Selecione tamanho e posição. Na caixa de diálogo, você vai colocar 9 centímetros de largura e 2,55 centímetros de altura. Agora, vamos criar o estilo da capa. Para isso, você deve clicar na seta abaixo dos estilos. Isso abrirá uma caixa de diálogo. Selecione o estilo normal da lista. E então, clique em Novo Estilo. Uma nova caixa de diálogo irá aparecer. As configurações do estilo da capa são: Times 12 centralizado. Depois, selecione Formatar fonte e selecione a opção Todas maiúsculas. A seguir, selecione Formatar parágrafo. Selecione Entrelinhamento simples. No espaçamento, depois coloque 186 pontos. Agora, vamos fazer a folha do rosto. Ela é composta dos seguintes elementos: nome do aluno, tema do trabalho, natureza do trabalho, cidade, mês e ano. O nome do aluno deve ser configurado em Times 12, negrito, caixa alta, centralizado. Entrelinhamento simples e no espaçamento, depois em 200 pontos. O tema do trabalho segue a mesma configuração do nome do aluno, à exceção do espaçamento, depois que será de 194 pontos. Agora, precisa-se criar um novo estilo chamado Natureza do Trabalho. Este estilo tem a seguinte formatação: Times 12, entrelinhamento simples, recuo à esquerda de 8 centímetros e espaçamento depois de 180 pontos. Por fim, cidade, mês, ano que segue a mesma configuração do nome do aluno, sem nenhum espaçamento depois. Em seguida, é preciso configurar a folha de aprovação. Ela contém os seguintes elementos:
nome do aluno, tema do trabalho, texto da aprovação, data da aprovação, por fim, a banca examinadora, com o nome do professor orientador e do leitor crítico. Nome do aluno tem a seguinte formatação: Times, 12, negrito, caixa alta, centralizado, entrelinhamento simples e espaçamento depois de 65 pontos. Tema do trabalho segue a mesma formatação. O texto de aprovação é formatado em Times, 12, centralizado, entrelinhamento simples e espaçamento depois de 39 pontos. Data de aprovação é formatada em Times, 12, centralizado, entrelinhamento simples e espaçamento depois de 65 pontos. Banca examinadora em Times, 12, todas maiúsculas, centralizada, entrelinhamento simples e espaçamento depois de 52 pontos. Os nomes do orientador e leitor crítico ficam abaixo da linha de assinatura formatados em Times, 12, centralizado, entrelinhamento simples e espaçamento depois de 52 pontos. A seguir, vêm os elementos não obrigatórios: dedicatória, agradecimento e epígrafe. A dedicatória é formatada em Times, 12, entrelinhamento simples, justificada e negrito para o título. Para o texto da dedicatória se formata em Times, 12, justificado, entrelinhamento de 1,5, com recuo da margem esquerda em 1,5 centímetros. O agradecimento segue a mesma formatação da dedicatória, com um adendo de um agradecimento por linha. A epígrafe é formatada em Times, 12, entrelinhamento simples, itálico, com recuo da margem esquerda de 8 centímetros. A referência da epígrafe fica em linha própria abaixo da mesma. Se houver mais de uma epígrafe, elas ficam separadas por uma linha em branco. A folha de resumo segue o seguinte formato: o título resumo em Times, 12, centralizado, entrelinhamento simples, negrito, em caixa alta. A referência do trabalho em Times, 12, entrelinhamento simples, justificado. O resumo em si é feito em parágrafo único formatado em Times, 12, entrelinhamento simples, justificado, devendo conter entre 300 e 500 palavras. Por fim, as palavras-chave, que seguem a mesma formatação do resumo, à exceção do termo palavras-chave, que deve estar em negrito. Todos esses elementos são separados por uma linha em branco. A seguir, vem o sumário. Entretanto, ele será feito ao final por depender dos estilos de título.
chegamos à parte textual do trabalho acadêmico. Para esta parte, criaremos alguns estilos. Normal para o texto em geral. Notas de rodapé. Citação longa. E os estilos de título até a seção terciária. O estilo normal é formatado em Times 12, entrelinhamento de 1,5 e recuo especial de primeira linha de 1,5 centímetros. O estilo da nota de rodapé é formatado em Times 10, entrelinhamento simples, com recuo especial deslocamento de 0,2 centímetros. O estilo de citação longa é formatado em Times 10, entrelinhamento simples, com recuo à esquerda de 4 centímetros e espaçamento antes e depois de 12 pontos. Os títulos são formatados da seguinte maneira: seção primária, Times 12, entrelinhamento de 1,5 centímetros, negrito, caixa alta, espaçamento depois de 42 pontos. Seção secundária, Times 12, entrelinhamento de 1,5 centímetros, caixa alta, espaçamento antes e depois de 24 pontos. Seção terciária, Times 12, entrelinhamento de 1,5 centímetros, caixa alta e baixa nas palavras principais, espaçamento antes e depois de 18 pontos. A seção de referências do trabalho usa o estilo do título. As referências são formatadas em Times 12, entrelinhamento simples, espaçamento antes e depois de 12 pontos. A paginação do trabalho deve ser feita a partir da capa, mas o número de página aparece a partir da introdução. A formatação do número de página é Times, tamanho 10. Primeiro, deve-se ir em inserir número de página, início da página, número sem formatação 3. Em seguida, ao fim da página do sumário, deve ir em Layout, Quebras e selecionar em Quebra de seção próxima página.
Após isso, deve-se ir em página inicial e selecionar o botão de Mostrar tudo. Isto vai fazer com que todas as formatações do texto apareçam. Em seguida, deve-se selecionar o número da página da introdução com um duplo clique sobre ele. Isso abrirá um menu chamado Designer. Nesse menu, deve-se desselecionar a opção Vincular ao anterior. Agora, é possível apagar a numeração das páginas com elementos pré-textuais, sem afetar a sequência da paginação. Por fim, vamos inserir o sumário. Muitos o fazem de modo manual. Entretanto, o Word permite que se insira um sumário automático que vai se atualizar pelos estilos de título. Deve-se ir então em Referências, Sumário e selecionar o Sumário Automático 1. Após isso, deve-se formatar a fonte do sumário. A palavra sumário é formatada em Times 12, negrito, entrelinhamento de 1,5, centralizada, caixa alta. O sumário se formata em Times 12, entrelinhamento de 1,5 e cada título segue a formatação conforme a sua seção de título.